todo santo dia, ao meio-dia, você tem uma verdadeira aula de empreendedorismo, negócios digitais, copy, tráfego. Eu não sei qual que é o seu problema, mas se tiver relacionado com marketing digital ou negócios, eu tenho certeza que essa live vai te ajudar. Para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo ao vivo, você tem a chance de falar comigo. Como é que funciona? Manda uma pergunta aqui, eu escolho uma pergunta e a gente vai conversar por 1 hora, 40 minutos. E a gente vai fazer uma consultoria. Você que assistir no replay, você tem que fazer uma única coisa. Deixar um like e um comentário falando o que você aprendeu com essa live. O que você gostou, o que você não gostou. Enfim, sua opinião, se te ajudou. E eu preciso do pagamento, porque eu faço esse trabalho aqui para vocês de graça. Então vocês fazem isso. Quem quer conversar comigo? Manda uma dúvida. Já vendi uma mentoria de 20k nesse tempo. Como assim, cara? Me explica melhor. Ladeira, eu comprei o Venda Todo Santo Dia. Obrigado. Deixa eu ver. Ladeira, eu comprei. Todo mundo comprou. Fazer live vende, hein? Bom, mas eu vou fazer uma pergunta com alguém. Estou lançando a minha mãe e preciso tirar umas dúvidas. Por favor, Vitor Barros. Ladeira, você acha que dá para vender e-book sobre IA? Eu acho que dá para vender e-book sobre IA. Dá para vender mais a própria IA, né? Quero escalar o meu trabalho, estou perdida. Psicanalista, vamos chamar alguém perdido? Bom dia, você tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Ah, agora eu também tô te ouvindo. Como é que você chama? Diele. Tudo bom, Diane? Quer dizer que você tá perdido. Perdida. Meu Deus, o que alguém perdido faz? Estuda, se prepara. Alguém perdido precisa de um Direcionamento? mapa, né? Mas tem uma coisa que ajuda quem tá perdido. Alguém que já sabe o caminho? Não, isso aí é uma coisa óbvia, né? Mas eu vou te dar uma coisa. Falar que está perdido te atrapalha. Sério? Sério, porque quando você fala tá perdido, seu subconsciente é loucura. Sabe o que ele tá falando? Joguei a Não. toalha, porque afinal de contas eu estou perdido. Ou seja, não tem o que fazer. Você tá em uma situação de não ação. Você se decretou perdida. Tenta substituir isso por uma outra frase. Não tenho clareza. É a mesma coisa, não tem. Você fala assim, eu ainda não sei qual é o meu próximo passo. E aí você vai ter que agora saber, cara, beleza, o que eu quero, quais são as informações que estão disponíveis, quais são as opções de possibilidades que eu posso fazer. Porque vamos começar pela primeira pergunta. O que você quer? Eu quero É viver uma boa pergunta pra você. Sim. É o quê? Eu quero viver 100% do meu trabalho como terapeuta. Então você quer ser uma terapeuta. Sim, na verdade eu já sou uma terapeuta. Já atendo. E hoje você não vive 100% do seu trabalho. Você é uma terapeuta que não está sendo bem remunerada quanto você gostaria. Isso, exatamente. Então, beleza. Aí você vai ter que fazer um diagnóstico da sua situação atual. O meu problema é a quantidade de vendas que eu faço. Sim. Por exemplo, sua agenda está lotada? Não. Tá, então você tem uma opção. Eu preciso vender mais terapias. Uhum. Ó, tô te direcionando. Você ainda está perdido? Tá menos perdido agora, né? Menos. Tá. O que você precisa fazer para vender terapias? Eu acho que eu preciso apresentar o meu trabalho de uma maneira mais incisiva. Não seria essa palavra. Você está apresentando o seu trabalho de uma maneira não incisiva nesse exato momento? Sim. Como é que você faz? Qual que é o seu plano hoje Eu de não apresentar tenho. o seu trabalho? Eu acho que eu preciso justamente de seguir um plano. Não. De um plano. Esquece o que você precisa. Eu quero saber o que você está fazendo hoje. Por exemplo, o que você fez nos últimos 7 dias para vender o seu trabalho? Eu faço reels, eu coloco Não, carrossel. Calma. Quero que você seja específica. Nos últimos 7 dias, o que você fez? Eu postei o reels, eu postei o carrossel, eu postei alguma coisa de história. Vamos ver o seu reels e o seu carrossel? Eu acho que quase todos os dias eu fiz um post aí. Deixa eu ver, qual foi? Qual o seu Instagram? Deixa eu achar aqui o seu Instagram. Diele Soares. Não é possível que tenha outra Diele Soares, vai ser só você. Aqui, ó. Psicanalítica clínica, atendimento online e presencial. Entre para a mentoria, fim da dependência emocional. Você está querendo vender mentoria ou você está querendo fazer atendimento? Nas duas coisas? As duas coisas. E as duas coisas estão indo mal? Mal. Nossa senhora. Vamos ver aqui, ó. O post que você fez. Vamos lá. Faça isso se tiver uma crise de ansiedade. E uma foto dela sorrindo aqui. Boa, né? Agende sua terapia. Eu vou te dar uma aula de light copy. Quer? Vai. Sim. Quando você fala agende sua terapia, você está usando o imperativo. Você está tentando vender sem argumentar. É muito louco, né? Você está só querendo, agende sua terapia. Você não está falando, você não está gerando valor, você não está gerando curiosidade, você não está chamando atenção. E aí, você está fazendo publicidade com cara de publicidade. Tinha uma aluna minha que estava igual você. Você realmente fez todo dia aqui, tá? De parabéns, a constância. Mas a execução aqui, eu vou te dar umas broncas ainda aqui na outra. Mas vamos. Aí a minha aluna lá, ela tinha uma parada de vender bolo. E aí todo dia ela botava um bolo e botava, faça sua encomenda. Quem quer seguir alguém que só ensina, não ensina nada, né? Que só
tá lá, encomenda de bolo? Ninguém, né? Às vezes você quer receita de bolo, você quer ver alguém comendo. Não sei por que tem vídeo, pra você aparece também vídeo dos outros comendo. Alguém comendo um bolo. A gente quer ver alguém falando de fofoca. A gente quer ver alguém falando dos seus próprios sentimentos. A gente quer ver alguém ensinando algo de muito valor. Mas a gente não quer alguém que agende uma terapia pela sua terapia. É muito comum não sabermos como fazer durante crise de ansiedade. Agora será um problema a menos para você. Arrasta para o lado. Então você só promete que vai resolver o problema de ansiedade, mas você não dá um indício de que você é boa nisso. Como que você poderia dar um indício de que você é boa nisso? Se até no carrossel tentou. Faça isso se você estiver tendo crise de ansiedade. Saia do ambiente, é uma boa dica. Diga o nome de todos os objetos ao seu redor, é uma outra dica. Segure um cubo de gelo. Respirar corretamente. Eu vou te dar uma boa. Algumas dicas aqui eu chamo de dicas óbvias, né? Saia do ambiente, respire. Mas tem uma dica sua que ela é muito doida, né? Colocar um cubo de gelo nas mãos durante uma crise de ansiedade é importante, porque o frio pode ativar o sistema nervoso simpático para simpático, promovendo um efeito calmante e a redução dos sintomas. Eu queria que vocês botassem para mim aqui no chat. Parece ou não parece no texto do chat GPT? Parece que eu tô lendo um estudo científico da bomba, sabe? Posso te dar uma única palavra que pode... São duas coisas que eu vou te dar aqui. A primeira do gelo, mas uma coisa que dá... Sabe o que faltou no seu caso aqui? Faltou verdade. O que é verdade? Eu quero sentir pelo texto, pelo vídeo, que houve um caso real, de uma pessoa que realmente estava ansiosa. Então, aí você consegue ter. Me dá um caso, deixa eu tentar buscar um caso que eu realmente fiquei ansioso. Posso contar um caso que eu realmente fiquei ansioso. A minha Black Friday, ela realmente me deixou ansioso. Eu realmente diminuí a quantidade de sono que eu tinha. Eu realmente fiz um plano que foi maior do que a minha capacidade emocional estava segurando naquele momento. Eu realmente expandi a minha imagem e a minha audiência para uma bolha maior do que eu estava acostumado a lidar. E eu que criei a ideia. Então eu arrumei uma responsabilidade muito grande para mim e eu coloquei 3 pessoas muito relevantes e muito grandes numa situação de possível perigo. E eu não estou dizendo que eu fiz isso tudo. São também 3 pessoas adultas, inteligentes, que sabem entender sobre o risco. Mas eu senti naquele momento que a responsabilidade estava toda nas minhas costas. Um dia antes de abrir aquele carrinho, eu estava bem nervoso. Podia ser um grande fracasso da minha vida, é um grande sucesso. Graças a Deus foi um grande sucesso. Então, só de falar isso e de me mostrar vulnerável, eu já consigo falar sobre ansiedade. Mas esse caso talvez não se identifique com a maior parte das pessoas no dia a dia. Sabe uma que pode se identificar com as pessoas? Os motivos pelos quais as pessoas se sentem ansiosas. Normalmente um cliente seu que você atendeu, ele se sente ansioso em qual situação? Ansiedade? Tem a questão da ansiedade social. Mas está vendo como você vai para conceitos e não para histórias? Eu quero uma história, eu não quero um conceito, eu Tá. não quero ansiedade social. Eu quero um menino que sentou aí na sua sala e o que ele falou? Pronto. Sobre ele não conseguir sair de casa para ir tipo no supermercado, fazer compra, porque era um ambiente que deixava ele extremamente ansioso. Sobre uma paciente que não saía mais com o esposo, porque ela ficava muito ansiosa em ambientes, vamos lá, no restaurante ou em qualquer lugar que tinha outras mais pessoas. desse caso. Como é que ela falou para você? O que ela sentia? Por que ela sentia? De onde veio isso? Um dos pontos, né, que nós tratamos com ela em terapia foi justamente isso, que ela disse que eles tinham uma rotina de saírem sempre, de terem um tempo de qualidade os dois, e ela começou a perceber o problema quando ela se viu tendo crise de ansiedade dentro de um restaurante. E a partir daquele dia, ela começou a evitar sair com ele para ambientes onde estivessem outras pessoas. Mas tá mal contada demais essa história. Conta mais. O que ela fez assim, Grossa? Olha que história sem pé nem sem cabeça. Não, na verdade... Que aí ela tinha uma vida normal, saía muito para restaurante, depois ela começou a ir para restaurante e se tornou ansiosa. Tem algo aí que ela não te contou. Tem algo aí que gerou essa ansiedade toda. Eu vou te falar normalmente quais são as coisas, né? Excesso de trabalho, problemas financeiros. Muitas vezes, essa ida no restaurante é onde o negócio está emergindo. Mas às vezes é problema financeiro. Não está conseguindo pagar as contas, não dorme bem, tem pensamentos repetitivos sobre qual conta pagar primeiro. Quando vai no restaurante, já pensa na conta do restaurante ou o quanto aquilo vai prejudicar, pensando em problemas. E aquilo vai gerando ali dentro uma ruminação mental. E aí você me dá uma dica. Segura gelo que você sai da crise. Eu posso entrar num balde de gelo, ele não vai pagar minhas contas. Aí você começa a entrar dentro do problema real, não só do... Você tá com... vou te dar uma dica. Isso é bom para nutricionista, terapeuta, fisioterapeuta. Você tá com terapeuta com conversa de terapeuta. Que é assim, as pessoas têm ansiedade social. As pessoas têm... Não, eu quero saber o problema real das pessoas. Então, pessoas que têm problemas financeiros e estão extremamente ansiosas, terapia só não vai ajudar. A terapia
dia você tá mais calmo, você dormir melhor, não vai fazer você pagar suas contas. A única coisa que vai resolver é você pagar sua conta. Mas, porém, contudo, todavia, enquanto você estiver numa situação de neura, pensamento repetitivo, fobia, angústia, você não consegue pensar bem nem para criar um plano para pagar suas contas, nem para renegociar suas dívidas, nem para diminuir o seu consumo, nem para tentar mudar de lugar, porque você está completamente paralisado. Então, antes de tentar resolver o problema, que é financeiro, você tem que resolver a causa do problema financeiro, que é A ansiedade. a ansiedade, a falta de sono, o pensamento de ruminação. Às vezes a crise veio por causa de um outro problema maior ainda. Porque eu gastei mais do que eu tinha? Porque eu precisava me provar dentro do meu ambiente. Por que eu precisava me provar dentro do meu ambiente? Porque eu não me sentia bem o suficiente comigo mesmo, eu não me aceitava como eu era. Então eu tinha que gastar mais do que eu tinha para aparentar ter coisas que eu não tenho. E aí você entra dentro de um caso real. E você não fica dando dica que eu chamo de diquinha, dica jornal hoje. Você já assistiu o jornal hoje? O jornal hoje ele dá dica assim, ó, o cara vai pro jornal e ele fala, ó, nós estamos no calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro, nós contratamos aqui um doutor Rodolfo, contactamos ele para dar uma entrevista. Doutor Rodolfo, você tem dicas aqui para o pessoal? Aí o doutor Rodolfo vai lá e fala, claro, evite o sol do meio-dia, beba bastante líquido, use protetor solar. Não Todo mundo conecta. sabia disso. Todo mundo Sim. sabia. Então, esse seu, pense, respire 3 vezes. E outra coisa, isso não gera uma palavrinha que tem que gerar na sua comunicação. Qual é a palavra? Identificação. Vou mostrar um outro texto seu, tá assim. É assim que a manipulação emocional funciona. Aí você tem um texto que não é seu e que qualquer uma pessoa podia colocar. Isso não é justo comigo, você precisa parar de ser assim. Você está sendo muito dramática. E aí dá 2 likes. Agora, vamos falar de verdade como é que manipulação emocional funciona? Com um caso real de um casal que um manipula o outro, ou que um chefe manipula um funcionário. Vamos falar de um caso de manipulação real, em que pessoas fazem umas com as outras. Me dá um exemplo real de uma cliente sua que sofreu de manipulação emocional. Eu tenho caso real, posso contar. Conte. Não, eu quero primeiro um seu, depois o meu. Vamos lá. Tá, eu tenho uma paciente que ela sofria de manipulação justamente no ambiente de trabalho, como você falou. Então, a chefe dela colocava ela em situações até de ameaçar que ela poderia perder o trabalho, entendeu? Tá vendo como você tem um problemaço? Você não sabe ser específica. A chefe dela colocava em situações. Quais situações? Me dá um exemplo. Teve um dia que ela chegou no meu consultório, ela estava chorando copiosamente porque a chefe fez uma provocação e ela falou na cara dela tal coisa, alguma coisa nesse sentido. Vou dar um exemplo meu de vídeo que um texto que eu criei. Olha como é que eu vou ser específico no texto. Isso aqui são mensagens reais que eu recebi no meu Instagram recentemente. O Ladeira, apesar de ser um homem de beleza mediana, prosperou no digital. Não precisa ser bonito para ter sucesso. Ladeira, se você cuidasse melhor da sua imagem, você venderia muito mais. O cara comentou isso no anúncio. Se você tratasse o seu cabelo, você seria bonito. Hoje, no início aqui, vocês viram a pessoa, Leandro, você tem que arrumar um cabeleireiro. Você é um gênio, tem um raciocínio rápido, pensa numa velocidade mais rápida do que aparenta. O cara falou que eu tinha cara de idiota. Essa última foi a melhor. Foi uma ofensa sofisticada. Teve um que falou, Leandro, você já reparou que o seu rosto é disforme? Como é que vocês acham que eu me sentia ouvindo essas coisas? Tá vendo que as minhas situações são específicas? Eu falei as coisas que eu ouvi. Qual a situação de manipulação real que alguém teve? Quando você fala uma situação de manipulação real, gera identificação real, porque alguém falou, cara, que injustiça que fizeram com essa pessoa, que maldade que fizeram com essas pessoas. Eu também já vivi uma situação parecida com essa. Isso também já aconteceu comigo. E aí, no meu caso, tem um desenrolar dessa história que vocês vão ver no meu Instagram em breve. Mas eu já ganho a atenção de todo mundo, porque as pessoas já vão olhando e sentindo emoções, raiva. Eu não consegui sentir raiva da chefe da sua paciente, por quê? Porque eu não sei a história. Então, para que você tenha uma comunicação melhor, você precisa ter uma comunicação específica. Então, quando eu falo, são muitas situações, você não falou nada com ninguém. Quando eu conto uma situação, você falou algo importante para alguém. Deixa eu ver se eu lembro de uma situação manipuladora que eu já vivi especificamente. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Lembrei de uma aqui. Tinha uma paciente que ela era manipulada pelo marido, né? Vamos dizer assim. Ela não trabalhava, só ficava em casa, então o dinheiro da casa era ele que trazia. E sempre quando ela ia comprar algo, ele sempre trazia para ela que será que você realmente precisa? Então sempre ela se sentia
humilhado, porque não tinha nenhuma vez em que ela precisasse de algo que ele concordasse com ela ali de primeira. E aí ela começou, né, nas sessões, sempre relatar situações aqui em que ela realmente estava precisando de alguma coisa e sempre via essa pergunta da parte dele e ela sempre cedia. É como se ele já estivesse... Você não foi específica. Ela sempre precisava de alguma coisa. Qual coisa? Eu quero um caso específico. Cara, a mulher chegou em casa e falou pro marido: cara, eu preciso fazer unha, tô muito tempo sem fazer unha, eu não tô fazendo cabelo e eu preciso de R$ 150 para fazer tudo lá. Não sei quanto custa. É isso aí, um valor justo? Não sei. Vamos imaginar que é R$ 70. E o marido fala: nossa, mas você tá gastando muito com besteira, por que você não faz em casa? Você tá o tempo todo aí sem fazer nada. Só que nesse mesmo dia, ele chegou lá com churrasco, cerveja e jogou videogame. E enquanto ele estava no trabalho, eu cuidei do filho, eu lavei o banheiro, eu fui no supermercado. E aquilo ia me deixando cada vez mais humilhada, ou deixando ela cada vez mais humilhada. Qual a saída para essa situação de manipulação? É briga? É brigar? É jogar na cara dele tudo? É tentar conversar como você se sente nessa situação? É tentar estipular os gastos? Ou é entender que essa pessoa realmente é manipuladora e essa situação ela é irreparável? Tem como você saber se é uma pessoa manipuladora em uma situação irreparável ou se não, se é uma situação em que você só precisa alinhar expectativas e adequar a comunicação. E aí, quando você entra na profundidade do detalhe, a história fica boa. Vocês conseguem perceber que a minha história nem é real, não aconteceu esse negócio, mas ela ficou muito melhor do que a história real do que você contou? Você consegue perceber? Por quê? Consigo. Não, a gente tem a tendência a ocultar os detalhes. Só que os detalhes é que deixa a história com cara de... verdadeira. A narrativa, né? Não só verdadeira, mas também o sentimento nasce do detalhe. Porque a pessoa fala: que bicho escroto, ele veio com churrasco, cerveja, ficou bebendo. Então, quando você vê um filme, tá lá sentada para ver um filme, vem alguém e fala assim: nossa, tem várias situações assim que o marido... Ou o filme mostra o cara chegando com a cerveja, abrindo. Então, tenta botar um pouco mais de especificidade na sua comunicação, porque ela tá uma comunicação genérica. E quando você entra dentro de um papo mais profundo com a sua audiência te respeita mais, ela entende. Pô, essa pessoa é boa, essa pessoa tá dando dicas pertinentes. Eu quero fazer terapia com essa pessoa. A palavra autoridade eu nem gosto. Esquece a palavra autoridade e tenta a palavra ajudar o outro. Que aí você cria autoridade como consequência. Até vocês viram minha newsletter, gente? Lê minha newsletter de hoje. Você entra no link na minha bio, tem newsletter. Eu soltei ontem, mas você consegue ver o histórico de todos. Eu conto exatamente isso, a diferença entre autoridade. Ó, você é uma pessoa que caiu no papo da autoridade. Ó, você botou um terninho. O terninho traz autoridade? Terninho, cabelinho arrumado. Você fez um book aqui. Quem acha que esse terninho traz autoridade? Não traz. Eu não sei. Só me mostre que você se programou para estar bem vestido aqui. Aqui, ó, também tá trazendo. Isso traz autoridade? O que traz autoridade? O que essa pessoa de terninho me ajudou? Como ela me ajudou? O que ela me falou que fez eu me sentir melhor? Ou que fez eu me sentir pior, mas aquele sentimento de pior me deu vontade de ser melhor. Então, voltando ao caso que você estava perdida. Você estava agindo, que é melhor do que quem nem está agindo. Mas você está agindo sem plano e sem o quê? Duas coisas que você não tem. Nem plano, nem técnica. Nem técnica. Você, tecnicamente falando, está se comunicando de maneira genérica. Isso é uma análise técnica de marketing. Cara, é uma comunicação genérica. Alguém botou aqui na bio, tá o link do VTSD. Deixa eu achar aqui. Que eu acho que tem vários links na minha bio, não? Deixa eu ver aqui, ó. Não, tem a Black, venda todo santo dia, tá assim na minha bio. Aí você clica aqui em newsletter, e aí você se inscreve na minha newsletter de graça. E toda terça-feira eu solto uma. Beleza? Certo. Então você precisa melhorar sua técnica de escrita. E aí eu te pergunto, o que fazer para melhorar a técnica de escrita? Aprender, estudar, né? Estudar é a fase 1. Qual que é a fase 2? Praticar? Praticar. Eu vou te dar uma técnica. Posso? De graça aqui, ó. Por favor. Essa técnica é boa. Uma vez eu dei essa técnica para uma aluna minha que era especializada em endividamento. E ela atendia todo dia, igual você deve atender todo dia. E a técnica que eu dei para ela é o seguinte: quando você sair de uma consulta, imediatamente pega o celular e grava o aprendizado sobre aquela consulta. Por quê? Porque o detalhe está fresco na sua cabeça. O que a pessoa falou está fresco. É óbvio que no seu caso são questões pessoais. Então você vai omitir nomes e detalhes que dê para identificar. Mas você pode falar: cara, olha só o que aconteceu numa certa situação. Uma pessoa
pessoa casada há muito tempo falou pro marido que precisava de aumentar os gastos, uma coisa que era importante para ela. E o marido falou, cara, deixa de frescura, faz em casa você mesmo. Eu trabalho o dia todo, você só vem me pedir dinheiro. E naquele mesmo dia, aquele cara tinha chegado em casa cheio de cerveja. Assim, quando você acaba de ouvir, tá tudo fresco na sua cabeça. E aí você vai ter uma história real por dia. Eu vou te falar, na internet nada bate uma história real. Nada bate uma história real. E aí depois você pode trazer um aprendizado mais intrínseco mesmo, assim. Aí você traz o seu conhecimento de psicologia e terapia. E aí você pode trazer soluções e alternativas. Ó, uma solução e uma alternativa é alinhar o orçamento. Muitos casais não conversam sobre isso. A outra solução e alternativa é o que eu chamo de comunicação não violenta. Porque normalmente a gente age numa situação dessa como o quê? Usando a nossa principal arma que todo ser humano tem. Qual que é? A reclamação. A gente briga, a gente fala mal, a gente desconta coisa de 10 anos atrás, despeja tudo na cabeça da outra pessoa. Isso diminui ou aumenta o problema? Você chega, você é um encostado, a minha mãe que pagou esse apartamento que a gente mora, você fala, eu vou jogar na sua cara, quando você precisou de dinheiro foi meu pai que emprestou, agora você vem falar isso, você gasta tudo errado, ganha pouco, não passou em concurso bom. E aí o que acontece? Um problema virou um problema maior e aí a situação vai ficando realmente grave. Agora, se você falar assim, olha, eu vou te falar como eu me sinto, como eu me senti. Passei o dia todo em casa, trabalhando, tentei chegar bem. Eu chego em casa, quando eu faço algo em casa, não fica igual quando eu vou no salão. Às vezes eu gosto de conversar com as minhas amigas no salão. Não é um gasto muito grande, a gente pode pagar. Se tiver tudo apertado, é óbvio, eu posso compreender. Mas era melhor, pelo menos, você falar comigo de uma maneira que não seja agressiva, porque desse jeito eu me senti magoado. E aí o cara, não tem como ele voltar e brigar de novo. Aí eles vão ter que se acertar e vão se entender. É uma técnica de comunicação não violenta. E aí você vai ver que nos comentários vai acontecer o seguinte, cada um vai dar a sua opinião. Mas esse cara, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que você... Sabe qual que é o seu problema? Você está postando por postar, sem pensar muito no que está postando. Vou te dar uma outra dica. Uma obrigação, sabe? Assim, algo que... É como você falou, eu estou fazendo, mas também não fazer de qualquer jeito é a mesma coisa. Eu acho que tem que ter estratégia e técnica. E eu acho que é um desafio para todo mundo. Talvez, se você precisar postar todo dia, você vai ter que cada vez postar com menos qualidade e menos tempo para pensar. Isso pode diminuir a frequência. Só que às vezes nem precisa. Porque no seu caso, cara, você vai entrar nas IAs do VTSD, você vai botar urgências ocultas. Ele cria para você já do jeito que eu tô colocando. É óbvio que se você quiser fazer de história, vai ter que ser a história real. Mas você vai para as dúvidas, dores e desejos. Então, vamos me dar uma dica também? Vai. Menos óbvia e menos pasteurizada dessas de segure um gelo, respire fundo, para uma pessoa nesse exato momento. E olha só quando você bota a palavra ansiedade, para cada um é alguma coisa. Mas ela está vivendo de pensamento repetitivo, que toda vez o pensamento volta. Alguém de vocês vive isso? Eu falo isso porque eu sei que é uma questão muito constante. Que a pessoa o tempo todo está vivendo, parece que um ciclo mental, em que ela está num loop de lidar e repetir aquele problema na cabeça dela, e isso vai gerando ansiedade, frustração. Ou às vezes é de culpa, ou às vezes é de medo do futuro. Sim. Que dica que você poderia dar para essa pessoa lidar melhor com esse pensamento repetitivo? Os pensamentos repetitivos, ela precisa justamente aprender, né? A olhar para ela para além disso, para além dessa crise e lembrar que ela já teve outras situações que ela conseguiu ultrapassar, que ela conseguiu superar. Então, assim, mesmo que não sejam situações iguais, mas já tiveram desafios que ela conseguiu vencer, né? Então, assim, esse seria mais um. Boa, ó. Eu vou te dar 3 dicas aqui, que agora você vai bater esse combinar pensamentos. E aí você vai entender como é que funciona. Dica número 1. Tira o pensamento da sua cabeça e coloca no papel. Sim. Isso é mágica. Você, quando vai dormir, tem muita gente que tem esse problema. Fica pensando tudo que tem que fazer no dia seguinte. E isso se repete 30 vezes ao longo da noite. Loucura, né? Alguém já viveu isso? Amanhã eu tenho que fazer, tenho que pagar a conta, vou chegar, vou ter que gravar, vou ter que depois, na hora do almoço, buscar as crianças na escola, não vai dar tempo, não sei o que, aí volta. Se você passa por esse ciclo, no exato momento que você viu que o pensamento está repetindo 3, 4 vezes, o que você vai fazer? Escrever. Sai da cama, vai para um outro ambiente, para a sala, pega um papel e escreve tudo que você tem que fazer. Fazer isso, fazer aquilo, e revisita as coisas que não vai dar. E já coloca um plano para coisa que não vai dar. Como mágica, você vai ver que esse pensamento vai diminuir na próxima vez que você deitar. Porque o seu cérebro está repetindo, porque ele está
está de maneira desorganizada. Quando você tira e organiza ele, diminui a quantidade de pensamentos que é processado. Só pelo fato de escrever. Tem um livro que se chama O Caminho do Artista que fala que todo mundo devia fazer isso pela manhã, para descarregar essa quantidade de pensamentos que você tira da cabeça. A segunda coisa, você tem que falar. Então, o que acontece? Quando você bota para fora, você se sente ouvido. Parece que você queria falar para alguém. Vou contar um caso agora, recentemente. Eu tive uma treta de família na minha família. Treta de família. Uma pessoa brigou com a outra. E uma das pessoas que brigou com a outra veio falar para mim: fulano fez isso, eu achei errado, e não sei o que. Só que eu gosto da fulana que fez a coisa errada. E aí eu falei, na boa, eu não quero ficar ouvindo você falar mal da fulana pra mim, não. Eu tô tranquilo. Resolve com ela lá, não tem nada com isso. E aí eu vi que naquele momento eu fui pouco acolhedor. Foi o quê? Não ouvi. Eu fui pouco acolhedor, porque a pessoa queria desabafar, queria botar pra fora, e eu não deixei. Fui ruim, cara. O que eu podia ter feito? Mesmo não concordando com tudo, se eu quiser ser amigo dessa pessoa, eu vou ouvir, deixar ela descarregar, deixar ela falar. À medida que ela bota tudo aquilo pra fora, ela mesmo já vai diminuir na raiva da fulana. E se eu tentar, eu já fiz isso, defender a fulana, pior ainda. Não, calma, beleza. É verdade, tudo verdade, beleza, é isso aí. E agora, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Agora, você precisa colocar no papel e colocar para fora, falar. Mas agora você tem um erro grave, falar com pessoas erradas. Porque você fala com a pessoa errada, meu Deus, isso vira um inferno. Essa pessoa vai fazer fofoca na cabeça de outras pessoas, ela vai botar minhoca na sua cabeça, ela vai... Se você quer falar mal do seu marido, você tá chateado, para uma amiga sua que odeia o seu marido, é um inferno na sua terra. Então você tem que falar isso para quem? Para quem sabe conduzir as suas emoções. Para um profissional. Por isso que eu falo, terapia muda o modelo mental e emocional das pessoas. Eu já fiz muita terapia. O seu poder de botar para fora, para a pessoa qualificada, para a pessoa que sabe ouvir, para a pessoa que não vai te julgar, ou que vai te julgar da maneira certa. Não julgar, né? Mas ela vai te orientar, sem tomar lado, sem tomar partido, sem te acusar, sem acusar o outro, sendo completamente imparcial. Esse tipo de conversa vai trazer muito mais reconhecimento dentro do seu Instagram, porque você vai para um papo sério, um papo bom. Não que você não pode fazer piada, você não pode zoar, que você não pode fazer react, pode também. Inclusive eu faço muito isso, mas eu levo a brincadeira e boto um tom de verdade. Aqui eu fiz uma zoeira com os caras, brinquei com eles, fiz uma zoeira, mas eu tô falando sério, eu tô falando... Sério. O papo tá sério aqui, não tá? Então, se eu puder te dar uma dica, vou resumir as coisas que você precisa. Coisa número 1, principalmente para você que é terapeuta. Para de se falar que está perdida, porque você diminui o seu poder de ação. Afinal de contas, você está perdida. Então, você se pergunta aonde eu estou, aonde eu quero ir e quais os caminhos que eu tenho. Uma primeira coisa que você tem que fazer é o diagnóstico. A gente já fez. Você está postando, está sem técnica. Então, para onde eu preciso ir? Cara, eu preciso levantar uma estratégia e continuar medindo. Porque se eu só estiver fazendo sem medir, que é o que você está fazendo, eu não tenho ponto para melhorar. Depois eu tenho que desenvolver o meu repertório técnico de comunicação. Aí você vai ter que sentar e estudar. Cara, eu tenho um curso que chama Light Copy, ele vai te ensinar. Eu tenho um curso que chama VTSD, ele ensina a linha editorial. E eu acho que esses dois vão te ajudar muito, Light Copy e VTSD. O Stories 10X também te ensina muito. Então você vai ter que estudar. Terceiro, quando você publica muito sem ter só a visão de social media, que a gente chama, que é publicação, mas sem ter a visão de como eu transformo isso num pedaço do meu processo de vendas, você tem a chance de, mesmo que dê certo, não vender nada. Porque no seu caso está dando errado e você não está vendendo nada. Aí você acha que não está vendendo nada porque seus vídeos não estão tendo muita view nem muito comentário. Mas eu conheço gente que tem pouco view e pouco comentário e vende pra caramba. É o meu caso. Eu não sou um cara influenciador, bombado, milhões. Cara, mas eu vendo para um caramba. Por quê? Porque as poucas pessoas que vêm, elas entram dentro de um processo de vendas. Essa live é um pedaço do meu processo de vendas. Você viu que eu te dei ideias de produtos meus que você pode comprar? Você viu que eu divulguei a minha newsletter? Vocês que estão assistindo aí, vocês vão ver remarketing. Quem tá aqui, eu quero que você bote assim, no comentário. Leandro, eu já comprei, ou eu estou cogitando comprar, ou eu não vou comprar nada seu nunca. Bota aí nos comentários. Eu te garanto que só um bobão vai botar, eu não vou comprar nada nunca. A maior parte aqui, ou já comprou, ou tá cogitando comprar alguns dos meus produtos. Não tem audiência, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu vou comprar, eu já comprei. E você que já comprou, vai comprar mais coisa. Eu comprei no lançamento agora, eu tô querendo comprar. Então, eu vendo muito, tá todo mundo aí botando, eu vendo muito para audiência. E vou continuar vendendo. Você que já comprou, vai comprar mais coisa. Eu ganhei de presente de Natal. O Beto botou, eu quero tirar uma dúvida. Provavelmente, ao tirar a dúvida, ele vai ficar com mais vontade de comprar. Eu já comprei tudo e tô há 2 anos no fluxo. O Benazzi quer comprar. Ou a pessoa é doida, porque ela não quer comprar e tá aqui me ouvindo esse tempo
todo. Então, é parte de um processo de vendas. O seu, eu acho que você está fazendo a sua comunicação como se fosse um quebra-cabeça cheio de peças isoladas que não leva a pessoa para um processo de vendas. Você não sabe o que você está fazendo. Por isso eu falo, aprenda o VTSD. Porque no VTSD, você não dá ponto sem nó. Se você faz um Reels, você sabe exatamente o que você quer com o Reels. Se você faz uma live, você sabe exatamente o que você quer com a live. Se você faz um stories, eu sei exatamente o que eu quero com o stories. Você sempre que estiver se relacionando comigo, você vai saber. Eu estou em algum momento do processo de vendas do Ladeira. No seu caso, não. Ele só está na sua rede social. Beleza? Espero que eu tenha ajudado você. E todos os dias, ao meio-dia, tem live. E, ó, se você quiser aumentar a chance de eu te chamar, comenta bastante no replay da minha live, que eu chamo gente que eu conheço mais e está mais engajado. Na próxima, eu vou chamar o Nutri Biruan, que é o bobão. O cara chamou ele de bobão. Se você quiser, amanhã, meio-dia, a gente entra, tá? Obrigada, viu? Obrigado. Prazer com você. Conhecimento. Não use essa live para te desanimar. Eu tava fazendo tudo errado. Toda vez que você pensa, aonde tem erro, você tem que ficar feliz. Por quê? Porque se acertar, tem tanto de dar certo. O foda é quando tá acertando e não tá dando certo. Aí tem alguma coisa, né? Ou quando você tá cego, porque, assim, o reconhecer que eu estava perdida é justamente de uma autoavaliação. Gente, isso não tá funcionando, sabe? Mas o perdido ele é ruim, cara. Porque eu tô perdido. Não. Sempre se perguntar onde eu tô, para onde eu quero ir, quais são as opções que eu tenho. Mesmo que você escolha uma opção errada, vai. Aonde não pode estar é na paralisação. Eu tô perdido, porque eu tô perdido, você tá parado. E eu posso te dar uma dica muito doida? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Um corpo parado tem... Você nem tá parado, você tá em movimento. Só que você tá se movimentando errado. E medindo pouco. Igual o exercício da academia. Você tem que se movimentar certo e medir. Porque se não é medido, tem que melhorar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. E leiam minha newsletter, beleza? Valeu. Obrigada. Tchau.